Outro dia me perguntaram quem que é o meu economista favorito e eu não precisei de 5 segundos para responder. Douglas North, um dos pais da escola institucionalista. Em linhas gerais, por que eu gosto tanto dos institucionalistas? Primeiro, eles vão tirar o zoom e vão olhar a história do desenvolvimento econômico. E vão olhar de modo agnóstico. O cara não vai separar entre esquerda e direita, ele vai separar entre histórias bem-sucedidas e histórias mal-sucedidas de desenvolvimento econômico. E, ao analisar as histórias, os institucionalistas chegam a uma conclusão, que o que determina o desenvolvimento de uma sociedade, antes de ser se está dando seta para a direita ou para a esquerda, são o quê? As instituições. Tanto as regras formais do jogo, traduzindo leis, código de defesa do consumidor, regras de transparência, regras fiscais, tributárias, judiciário eficiente, tanto essa parte formal quanto a parte informal. Quais são as culturas daquela sociedade, os hábitos daquela sociedade? É comum ser objetivo ou é comum barganhar eternamente? É comum fazer o que é justo ou é comum tentar tirar o máximo possível de cada transação? É comum ser transparente ou é comum ser opaco, ser misterioso? Então você soma aquilo que está no papel, aquilo que existe, as instituições, polícia, etc., com aquilo que não está no papel, nossa cultura, nossos hábitos, nossos costumes, etc. Você junta isso, você tem a regra completa do jogo daquela sociedade. Esse framework transparente, de respeito aos contratos, de execuibilidade fácil das coisas, de previsibilidade das coisas, instituições que reduzam os custos de transação, são regras que pavimentam o caminho para a prosperidade. Então vamos pegar o exemplo da corrupção. Aprovar uma lei mais rígida contra a corrupção é enxugar o gelo. É importante enxugar o gelo porque piso molhado escorrega. Mas a pergunta é, por que o gelo foi parar no chão? Porque hoje nós temos um framework que leva a nossa sociedade para aquilo. Então eu vou enxugar o gelo, conjunto de regras, vai jogar lá. Porque achar que só cortar gasto vai resolver o problema do país, com todo o respeito aos colegas conservadores. Só cortar gasto não vai resolver bolhufa nenhuma. Por que o país sempre emenda voo de galinha, voo de galinha? Por que o país sempre tem problema fiscal? Por que a nossa moeda tende a se desvalorizar perante a moeda-chave, desde lá no real? Por quê? Infelizmente, o Douglas North cita no seu paper mais famoso de 1991, em geral, os países criam regras do jogo que os condenam e não que garantem a prosperidade. A prosperidade nunca está garantida. Pelo contrário, ela é uma exceção, ela é a rosa no deserto. O Brasil tem um conjunto de regras do jogo, formal e informal, que infelizmente incentiva a reprodução de um arranjo que não é nenhuma catástrofe, afinal de contas a gente não tem índices de desenvolvimento terríveis igual a África, mas que nunca se desenvolve de fato e que perpetua certos problemas que são crônicos, como violência e crime organizado. E infelizmente este arranjo institucional tem piorado no Brasil e não melhorado. Independentemente de se está barato ou está caro, acima de tudo você quer saber o custo daquela transação. E aí, essa transação pode ter risco ou pode ter incertezas. E qual a diferença de risco e incerteza? Risco a gente consegue medir, consegue fazer inclusive seguro. Incerteza não. Por isso que eu brinco, o Brasil tá barato e vai continuar barato, ou vai ficar ainda mais barato. Por que as nossas empresas historicamente valem menos? Porque há muita incerteza no Brasil. Enquanto nos outros países, especialmente nos Estados Unidos, existe risco. Quando os contratos são respeitados, tem risco. Quando o judiciário previsível, quando as normas permanecem válidas por longos períodos de tempo e as revisões são algo muito ocasionais, tem previsibilidade. Pega o Brasil é um país que decidiu um tema como, por exemplo, prisão em segunda instância e alguns anos depois reverteu. A gente aprovou uma lei abolindo o imposto sobre dividendo e aumentando o imposto das empresas. Portanto, cobra de uma vez só. E as empresas estrangeiras, os investidores estrangeiros, fizeram planejamentos com base nisso. Anos depois, cria-se de novo o imposto sobre dividendos sem nem lembrar daquele debate. E o estrangeiro que veio aqui construiu uma fábrica pensando em 10, 15, 20, 30 anos. E tudo isso vai parar no judiciário. E de repente você tem decisões do judiciário falando, olha, imposto sobre dividendo não vale nesse caso nem nesse. O outro juiz entende que vale nesse e naquele. Tudo isso vai virando um grande caldeirão de incerteza. E incerteza você não mede. Risco você mede. É por isso que as empresas americanas do mesmo setor que uma brasileira vão valer muito mais. Enquanto a gente não conseguir reduzir esses custos de transação, essa falta de previsibilidade, essa falta de segurança jurídica e transformar as regras do nosso jogo em regras que estimulem a melhoria delas mesmas e não a pioria delas mesmas, que elas não têm a menor chance. Quantos brasileiros estão indo às ruas para dizer que é importante que um político, seja ele de esquerda ou de direita, deveria ter medo do seu eleitorado
e, portanto, precisamos criar uma regra nova no jogo, que é o recall, por exemplo. O que é recall? Tal deputado federal fez alguma coisa errada, os eleitores que o elegeram podem tirar ele de lá. Vejam, essa discussão de aprimoramento das regras do jogo, a gente nem tem no Brasil. A classe intelectual brasileira hoje, ela é basicamente propagandista de um lado ou de outro. Ninguém aqui está querendo pegar uma lupa e olhar as instituições, as regras e falar o que funciona e o que não funciona. E pior ainda, se fizesse, morreria de fome, porque a sociedade não está interessada nisso. O brasileiro é um povo que não lê, o brasileiro é um povo que não vai para a rua protestar, seja a direita, seja a esquerda. Faz muito tempo que não se vê uma grande manifestação de rua. O brasileiro pode até fugir da realidade, mas ele não conseguirá fugir das consequências de fugir da realidade.